E chegou o fatídico dia em que nós vamos falar daquele que o nome não deve ser mencionado, aquele que aterroriza crianças e traumatiza mulheres. Tirem as crianças da sala porque hoje o dia é dele, Zeb Wells. Nada como abrir a semana do horror com um dos maiores horrores e mais duradouros que o Homem-Aranha já passou na existência, né? Isso deve ser algum tipo de penalidade divina, porque o vídeo de sexta-feira eu tava feliz, agora eu tenho que ficar puto de novo. Mas antes de falar das atrocidades criadas por esse homem maligno, já deixa o seu like, se inscreve e hype esse vídeo se a opção aparecer pra você, porque aqui nesse canal a gente tem vídeo 3 vezes por semana, porém essa semana é especial, semana de Halloween, tem vídeo todo dia. Mas sim, mais enrolação, vamos partir então pra run de Zeb Wells. Primeiramente eu tenho que dizer que o Zeb Wells chegou botando na mesa e mandando medir, né? Porque o comecinho da run dele já deixa todo um clima pra gente. É toda uma página super dramática, a gente vê o Peter com a máscara rasgada, todo ferido no meio de uma cratera com uma fumaça roxa. Ele tá segurando o próprio peito e ele tá gritando no final do quadrinho e tá escrito: Peter, o que você fez? E porra, pra alguém que acompanha quadrinho ver um dramalhão desses nas primeiras páginas de uma run nova, caramba, isso daí é muito animador, né? Você fica, caramba, cara, o que o Peter fez? Nossa, eu preciso saber o que o Peter fez, eu tô muito curioso. Será que é culpa dele mesmo? Será que estão culpando ele? O que será que aconteceu? E o início ainda vai até que bem interessante. O Peter tá extremamente irritado e sem paciência, ele bate no Capitão América que tava só querendo ajudar o Peter, ele chega no Quarteto Fantástico, dibra todo mundo igual ele fez lá nos quadrinhos mais clássicos para roubar algumas tecnologias. Peter tá pocando totalmente, não tá com papo pra ninguém. Ele quase amassa o queixo do Capitão América com o escudo, então poucas ideias mesmo. E você me pergunta qual que é o motivo do Peter tá desse jeito? E eu vou te explicar. A gente vai voltar um pouquinho no tempo aí, porque essa história começa do final, depois ela vai pro começo e no final você fica puto junto comigo. Indo pra um flashback, tanto o Peter quanto a Mary Jane acabam indo pra um futuro meio distópico, tudo meio destruído, controlado por robôs, onde basicamente quase não tem ser humano vivo. E é aqui que nós somos apresentados a uma das criações mais vis de todo o universo dos quadrinhos: o Homem Enrustido Modinha. Ele é vegano, usa coque samurai, não toma refrigerante, não toma café, ele toma um espresso cappuccino com manteiguinha e chantilly por cima. Ele não malha, ele faz o treino de crossfit dele. Ele lê vários livros, escuta várias bandas que as mulheres amam e ele é normalmente esquerdomacho demais, totalmente feministinho e me desculpe por ser homem. Ele é basicamente o jeito que Zeb Wells ou se vê ou gostaria de se ver, tanto que em vários quadrinhos em que o pau tá dando em cima da Mary Jane, ele tá tipo super troncudo, bem desenhado, marombão, sorridente, barbado e tudo mais. Mas aqui pra vocês eu vou deixar definido: o pau é o personagem que a gente vai jogar todo o nosso ódio que a gente não consegue jogar contra o Zeb Wells, a gente joga nele, entendeu? E o Peter tá lá junto com o Paul e a Mary Jane, eles estão lá nesse futuro distópico tudo destruído, e chega um vilão super antigo que ninguém se importa muito do Homem-Aranha, e eles acabam tendo a oportunidade de voltar pro tempo deles, mas só uma pessoa pode voltar. E a Mary Jane joga o Peter no portal. Obviamente porque o Peter é o mais capacitado a depois voltar pra salvar alguém, né? Porque se mandar a Mary Jane de volta pro tempo, o que ela vai fazer? Ela vai ficar atuando? Ela vai gritar pros Vingadores e tentar explicar o que aconteceu pra ver se eles talvez tenham tempo pra ajudar? Não, é melhor realmente mandar o Peter, faz sentido. E é exatamente por isso que o Peter tá poucas ideias, ele só quer trazer a mulher dele de volta, então ele vai batendo em todo mundo, não tá nem aí, ele só quer construir a máquina pra trazer a Mary Jane sã e salva daquele futuro bizarro cheio de vilão tecnológico. E se bem me lembro, essa já é uma das primeiras vezes em que ele pede ajuda pro Norman, mas a gente vai voltar nisso mais pra frente. E aí dá certo, ele consegue abrir um portal e a Mary Jane volta, só que a Mary Jane volta com o Paul, ela tá puta com o Peter, trata ele igual bosta e ela vem com duas crianças que parecem muito com ela e o Paul. E isso foi um choque nojento e revoltante pra todo mundo que tava acompanhando essa porcaria dessa run do Zeb Wells, porque ele tirou o amor do Peter que já tava ali firme com ele, mandou pra um futuro super esquisito e trouxe ela com filhos de um cara que a gente nunca viu no universo do Homem-Aranha. E aí a Mary Jane vem e conta que a cada hora que se passava no mundo padrão, se passavam múltiplos meses lá na Terra onde ela tava, naquele futuro esquisito. Então passou-se, se bem me lembro, 3 anos, 4 anos, e ela desistiu de esperar o Peter e resolveu dar uma quicadinha no Paul, literalmente. Porém aqui eu faço parte do headcanon saudável do Mercus de que o Paul é broxa. E a conclusão que a gente chega após esse amontoadinho de eventos é que o Peter é
corno do Paul e agora a Mary Jane trata ele que nem bosta, sendo que ele deu a vida pra conseguir trazer ela de volta. Ela foi nada compreensiva e a explosão nem foi culpa do Peter. Então tudo que rolou naquela página que eu falei que era super dramática e chamativa era só um blefe, não foi culpa do Peter. E quando eu falo que a Mary Jane trata o Peter mal, ela trata ele muito mal mesmo, muito ingrata. Ela não se propõe a entender nem um pouquinho do lado dele. Eu sei que o lado dela também não foi fácil, mas poxa, ela não tenta nem conversar com ele igual um ser humano normal, né? Pô, amizade, relacionamento de anos, cara, não faz o menor sentido. Mas aí a gente entra num ponto em que provavelmente, né, assim, tem uns 90 milhões por cento de chance do Zeb Wells ter colocado na Mary Jane o que ele vê na ex-mulher dele. Porque na época em que o Zeb Wells estava escrevendo Homem-Aranha, ele estava passando por um processo de divórcio bem agressivo e a mulher não era nem um pouquinho neutra ou positiva contra ele. Então o bagulho era meio feio mesmo. E aí o Zeb Wells teve a ideia genial e nem um pouquinho sexista de pegar a mulher principal das histórias do Homem-Aranha e tornar ela uma vagabunda desprezível, incontrolável e desgostável. E isso é tão forte que ele pega e começa a apelidar ela dentro do quadrinho de Dama Escarlate, que é um jeitinho carinhoso americano de chamar uma prostituta. Então, das coisas grandes, esse já é o segundo ponto que o Zeb Wells coloca algum ladinho pessoal dele dentro do quadrinho. E de verdade, a única coisa que eu perdoo de self-insert foi aquela moça que se colocou pra dar uns pega no Venom. Eu consigo compreender, o Venom é bem foda. O bagulho do Paul é tão filha da puta e nojento que o Paul fica pagando as coisas pro Peter, e o Peter fica sonhando em descer a porrada no Paul, mas eles ao mesmo tempo saem em casal porque o Peter se envolve com outra menina e fala que tá bem. O Peter fica numa pegada poliamor com aquela menina porque ela se envolve com outras pessoas e ele tá super tranquilo. Tem esse diálogo nojento do Peter com a gata negra em que ele fala que a Mary Jane pra ele é mais como uma irmã e que isso, na minha humilde opinião, torna um pouquinho esquisito o conceito do Peter com irmãs, né? Normalmente a gente não faz tchuk-tchuk, vapo-vapo, teia pra todo lado com a nossa irmã. Mas pra fechar essa parte da Mary Jane, o ápice pra mim, o ponto mais desgostável e nojento, repulsivo, é quando ela chega pro Peter e diz que ele tem que aprender sobre verdadeiras responsabilidades. Cara, a Mary Jane, que cresceu durante todos esses anos com o Peter, teve relacionamento extremamente íntimo com ele, não só amoroso, mas de amizade, e sabe de tudo que ele passou com o tio Ben, tudo que ele aprendeu, as lições que ele leva pra vida. Ela consegue ter coragem de falar isso pro Peter. É, né, galera? Absolute quadrinho, muito bom, Zeb Wells. E saindo um pouquinho dessa relação amorosa totalmente conturbada, a gente tem coisas maravilhosas, como o Peter apanhando pra qualquer personagem que aparece na porcaria da run. A gente tem o Peter apanhando pro Lápide no mínimo 3 vezes, que eu bem me lembro, e nas 3 o Peter ganha uma, as outras 2 ele apanha muito, sangra muito, e uma delas o Lápide coloca o Peter pra ser executado. Ele não tem nem chance de escapar, ele só escapa porque um dos capanguinhos do Lápide fica com dó. Lembrando que tecnicamente o Lápide não tem 30% da força do Peter, então assim, é bem ridículo o Peter apanhar a ponto de ser humilhado pelo Lápide. Tudo bem, ele perder. É compreensível, perdoável se tiver uma estratégia, um grupo de pessoas, armas e tudo mais, se torna ainda mais compreensível. Mas ser humilhado, não. E um outro personagem aí, né, super poderoso que humilha o Peter é o Abutre, né, o velho geriátrico de pijama verde com asas. E não é nem o Abutre super tecnológico, é o Abutre padrãozão. Esse trechinho tem que citar, eu tenho que dizer exatamente o que aconteceu. O Peter tava lá, tudo balançandinho nas teias num dia normal, e aí o sentido aranha resolve apitar, porém ao invés do Peter reagir ao sentido aranha, ele fica ali que nem besta e começa a ser atacado pelo Abutre. E o Abutre bate nele, taca ele em prédio, destrói os lançadores de teia e joga o Peter de uma altura ridiculamente alta. É basicamente o que abutres fazem mesmo, jogam ossos de cima de montanhas e comem o que sobrar do osso. Então o Peter foi tratado que nem um ossinho de galinha. Porém o Peter sobrevive, né? Não dá pra esperar algo tão negativo, assim, do Zeb Wells, né? Matar o personagem principal. Porém talvez teria sido melhor se o Peter tivesse morrido mesmo, porque depois dessa cena o Peter liga basicamente chorando com medo de morrer pro Norman Osborn ajudar ele. Ai, Sr. Osborn, me ajuda, Sr. Osborn. Ai, o Abutre tá botando muito forte, Sr. Osborn, me ajuda. Eu vou morrer, não vou aguentar. Puta que pariu, eu odeio a minha vida. E a partir daqui, o Norman ajuda o Peter a construir um traje tecnológico que inclusive dá pro Peter bombas iguais a do Duende Verde e um motherfucking planador.
Talvez você aí que não acompanha tanto o quadrinho não ache isso tão ruim assim, né? Pô, o Norman era Duende Verde, faz sentido a tecnologia que ele dá pro Peter ter alguma coisa a ver. Mas o que não faz sentido é o Peter se sentir tranquilo em subir num planador, que foi basicamente o meio de transporte em que o seu vilão usou pra jogar um dos seus maiores amores da vida do alto de uma ponte. É sério, cara, é muito ridículo você ver o Peter em cima de um planador. Tudo que o Zeb Wells tocou na run virou absoluto lixo. Nem a saga do clone conseguiu escapar, porque o nosso querido Ben Reilly simplesmente perdeu suas memórias, foi usado por uma empresa, bateu de frente com o Peter e foi transformado num vilão completamente esquecível, bosta, com poderes até que interessantes, porém na mão do Zeb Wells nada é realmente interessante. Então ele basicamente nunca mais vai parecer um Peter ou um Homem-Aranha de verdade, ele é só um vilão merda que o Zeb Wells criou da cabeça dele. Mas pra finalizar, eu tenho que trazer o ponto alto disso tudo, a melhor criação do Zeb Wells, o momento em que ele teve a ideia genial de usar a ferramenta de passar pecados de um personagem pro outro para transformar o Peter no Homem-Aranha que ri, ou no Homem-Aranha que doenda, sei lá, cara, que porra de ideia estúpida foi essa? Eu já não tanco a forma que eles fizeram uma redenção forçada do Norman. Eu já acho isso horrível. Pra mim, o Norman não devia ter redenção basicamente nunca. Se algum dia ele se arrependesse das merdas que ele fez, mesmo assim o Peter não deveria ter uma relação saudável com ele nunca. Mas aí você quer me dizer que o Zeb Wells teve uma ideia superior a isso, na qual ele pegou todos os pecados do Norman e jogou no Peter. Isso de alguma forma deixou o Peter tão louco quanto o Norman, criando essa porcaria de Homem-Aranha Duende ou Duende-Aranha que precisou ser parado pelo Sexteto Sinistro? Ai, cara, pelo amor de Deus. Não, vamos parar por aqui, porque senão eu vou pular dessa janela e não vou dar web swing. I'm going to die. Graças a Deus, Zeb Wells já não vai mais estar no controle do Homem-Aranha para honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Então a gente pode torcer e criar uma pontinha de esperança aqui e ali de que talvez o Homem-Aranha vai ser respeitado futuramente. Opa, você ficou até o final. Muito obrigado pelo seu tempo, por ter permanecido até aqui. A sua presença vale muito para mim e eu te espero amanhã, porque essa semana inteirinha nós teremos vídeos de histórias macabras, horrorosas, tristes ou nojentas como foi a de hoje. E no mais, fiquem com Deus e até a próxima.